Clique Camaquã bate um papo agora com o para-atleta Rodrigo Lima. Ele que recentemente conquistou a sua terceira Copa Brasil em São Paulo, e hoje ele vai contar um pouco mais da sua história, da sua trajetória, principalmente a sua perda de visão, parcialmente, que lhe levou a ser atleta desta modalidade. Rodrigo, prazer estar te recebendo. É uma alegria poder estar aqui contigo, conversando com o pessoal de Camaquã. Eu tenho hoje 45 anos e eu, até os 14 anos, tinha uma vida com visão normal, pode-se dizer assim. Aos 14 anos eu comecei a perceber perda da visão, dificuldade na leitura na escola, e aí a gente começou a fazer uma investigação e chegou no diagnóstico do que eu tenho. O que eu tenho é uma síndrome chamada Leber, que é uma atrofia no nervo óptico. A minha visão aos 14 anos, eu passei a ter uma visão como de uma pessoa de 90 anos. É um envelhecimento precoce do nervo óptico. E por ser um problema no nervo óptico, não há nenhum tipo de correção, nem com uso de lentes, nem através de intervenção cirúrgica. Eu tive que fazer uma série de adaptações ao longo da vida. Eu perdi 90% da visão, que é o que eu tenho hoje. Eu tenho hoje aproximadamente 10% de visão, que é com que eu me viro. E até os 14 anos, tinha uma vida com essa visão normal, como de uma criança normal, assim, principalmente muito envolvido com futebol. Se eu pudesse, eu jogava bola o dia inteiro, né? E de uma hora para outra, eu tive isso privado da vida, assim. Então foram anos e anos que eu não pratiquei o futebol, não pratiquei o esporte, segui a vida, trabalhando, estudando. E agora, há 7 anos atrás, em 2015, aos 38 anos, 24 anos depois de parar de jogar futebol, eu voltei a jogar com uma turma em Porto Alegre, primeiro com um grupo de cegos que praticam futebol. O futebol de cego é bem mais desenvolvido no Brasil porque tem uma série de investimentos por parte do governo federal que a minha modalidade não tem. O futebol de cego é uma modalidade paralímpica, tem campeonatos mundiais organizados. Passei a jogar com essa turma lá de amigos e a partir dali fui conhecendo outras pessoas, outros rapazes, outros homens, também com baixa visão que queriam jogar futebol. A gente começou a se organizar e começamos a treinar, jogar. A partir daí eu conheci uma equipe do Espírito Santo, o ILBS, Instituto Luiz Braille, a qual eu joguei 3 campeonatos, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e outro em São Paulo, conquistando um campeonato pelo ILBS. Voltei a treinar em Porto Alegre, na SERGS, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, onde no ano passado a gente conquistou a Taça Brasil no Paraná, defendendo a SERGS. E esse ano eu tive agora, na semana passada, a alegria, mais uma vez, de conquistar novamente o Campeonato Brasileiro. Só que aí defendendo uma equipe do Paraná, chamada CFA, Clube de Futebol Adaptado, que só pratica futebol com atletas de baixa visão como eu. Então, é uma trajetória curta, a minha volta ao futebol, né, nos últimos 6, 7 anos, mas já participei de alguns campeonatos brasileiros, já conquistei alguns, e na semana passada foi essa última grande alegria minha. Para que o nosso público entenda, Rodrigo, assim, hoje, a que distância mais ou menos assim tu pode dizer que tu teria uma visão que tu pudesse pelo menos identificar alguma coisa? Assim, para ser bem didático, pega um exemplo do campo visual. Uma pessoa que tem a visão normal tem um campo visual de 100%. Eu tenho um campo visual de 10%. Então, uma pessoa que tem a visão de 100, ela imagina perder 90 disso. E essa é a redução do meu campo visual. Eu tenho um campo visual reduzido a 10%. Eu tenho a minha acuidade visual é menor, a minha capacidade de leitura é menor, devido a essa atrofia no nervo óptico. E como é que surgiu a possibilidade de tu começar a praticar, então, essa modalidade de futebol? Foi com essa turma de cegos em Porto Alegre, em 2015, que eu conheci a turma, e eles têm o time organizado chamado HFUC, que é hoje é o principal clube do Brasil da prática do futebol de cegos, e a partir dali a gente foi se descobrindo, foi aparecendo outras pessoas interessadas e eu fui atrás. E fora isso, Rodrigo, tu consegue praticar o futebol fora a competição? Tem algum grupo que tu possa
praticar, eu digo no dia a dia, como se fosse uma pessoa normal, com as pessoas que têm essa baixa visão, ou é muito difícil? Não, hoje, como eu me readaptei à prática do futebol, eu consigo jogar dentro da minha limitação, eu consigo jogar com os amigos, as peladinhas ali, uma, duas vezes por semana eu faço. Dentro da minha limitação, o pessoal que vai jogar comigo sabe dessa limitação também, né? A exigência já é menor, e isso me capacita para quando eu vou jogar com os atletas de baixa visão como eu, me dá uma condição de um rendimento melhor, né? Como é que funciona para o atleta de baixa visão? A gente sabe que para o cego, para quem acompanha, né, principalmente Olimpíadas, essas coisas que acontecem, essas competições, tem aquele chamado guiso na bola, enfim, como é que funciona para a baixa visão? Tem alguma diferença? Como é que é? A nossa modalidade, ela é idêntica, as regras, a prática dela é idêntica ao futsal. Quadra, o tamanho e dimensões do futsal, 5 atletas. A única diferença da nossa modalidade para o futsal normal hoje é que o nosso goleiro não sai da área, como no futebol de salão antigo, e o goleiro, até porque o nosso goleiro enxerga, tem visão normal. Ele não sai da área, a nossa regra, e ele não sai com a bola alta na quadra ofensiva, só na quadra defensiva, com bola baixa na quadra ofensiva, e o goleiro é impedido de sair da área. O restante das regras, bola, número de faltas, tudo é igual ao futsal. E, Rodrigo, para quem não conhece essa modalidade, por exemplo, tu já é um atleta de ponta, já com várias conquistas, qual é que é a tática, por exemplo, que vocês utilizam? O futsal a gente sabe que ele já é uma quadra reduzida, é toque perto, mas essa é uma prática, o toque quanto mais perto, melhor, para poder ter uma proximidade. Como é que funciona? A gente procura jogar de forma o mais normal possível. Cada um com a sua limitação, com a sua condição, devido à baixa visão. Mas a prática, a colocação na quadra, a disposição na quadra, esquema tático, deslocamento, movimentação, é igual ao do futebol. Porém, nós temos a diferença que a gente tem menos reflexo, tem menos velocidade, mas o jogo se dá da mesma forma. O jogo ele acaba sendo um pouco mais lento só. Mais lento. Por isso que... E a gente joga futsal justamente por isso, por ser a quadra menor, jogar próximo, passe curto, passe aproximado, mas ele é o futebol normal. Bom, para nós ir recordando então, a tua primeira conquista, como tu falou, foi lá com uma equipe de fora. Na verdade, elas foram todas com equipes de fora, as tuas conquistas? Não, eu conquistei uma pela Sérgio, que é de Porto Alegre. De Porto Alegre. Isso. Tá, mas vamos começar lá pela primeira. Pela tua primeira conquista aí dos 3 títulos da Copa Brasil. Eu joguei pelo Ilbis do Espírito Santo. Como é que surgiu essa oportunidade assim? Isso foi muito interessante, porque esse grupo de cegos que eu conheço estava disputando o Campeonato Brasileiro deles, no Rio de Janeiro, em 2015. E o treinador da equipe do Espírito Santo, de baixa visão, estava assistindo a competição. E o Ricardinho, que é do futebol de cego, que é hoje o melhor jogador do mundo de futebol de cego já há alguns anos, atleta da seleção brasileira, atleta de ponta, o Ricardinho, conversando com o professor Marcelo, que é esse treinador, falou para o Marcelo: olha, Marcelo, lá no Rio Grande do Sul tem um amigo nosso, baixa visão, que está voltando a jogar. Talvez tu te interesse, o cara quer jogar. Eu entrei em contato com esse professor Marcelo, do Espírito Santo. Tinha uma vaga na equipe dele, o campeonato era no mês seguinte, seria no Rio de Janeiro, em Niterói foi. Ele se colocou à disposição de me receber lá, eu fui no meu oftalmologista, consegui o laudo atestando ali a minha limitação visual, que é uma exigência da confederação que regula nossas competições, tu ter os laudos oftalmológicos sempre em dia. Encontrei o pessoal no aeroporto, fomos para a competição, a gente foi vice-campeão, e aí eu percebi ali que eu tinha que me preparar melhor, tinha que me exigir mais, porque o nível de competitividade, nível de qualidade das equipes era bastante elevado. E eu estava muito tempo sem jogar. Então eu passei o ano seguinte, que foi o ano de 2016, me preparando muito para a competição. E aí a competição foi em dezembro, eu novamente joguei pelo Wilkes e a gente conquistou o campeonato. Foi o primeiro campeonato que eu me sagrei campeão. No ano seguinte eu sofri uma lesão, sofri uma fratura no tornozelo, que eu fiquei um tempo afastado, tive que ficar 8 meses sem poder jogar. Então em 2017 eu praticamente não joguei. Em 2018 eu voltei a jogar pelo Wilkes, a gente não conseguiu ir muito bem no campeonato. A partir daí, eu me organizei com a equipe de Porto Alegre, a Sérgio. A gente disputou o campeonato em 2019, ficamos em 3º lugar. 2020, por conta da pandemia, não teve competição.
2021 a confederação também não fez por conta das questões sanitárias. Aí as equipes organizaram um torneio chamado Taça Brasil, que correspondeu ao brasileiro. Sim. Foi realizado no Paraná, ano passado. E aí a Sérvias, que é de Porto Alegre, a qual eu estava jogando, nós conquistamos o campeonato novamente. Eu conquistei novamente o campeonato. Foi o primeiro título da Sérvias, o meu segundo. E esse ano eu participei pelo CFA, que é a equipe do Paraná, uma equipe já tradicional do Paraná, que já há alguns anos eu vinha negociando com eles participar, jogar, um grupo muito bom, bem preparado, bem treinado, organizado. E aí esse ano em 22 eu fui para São Paulo e joguei por essa equipe, pelo CFA, e a gente conseguiu o campeonato semana passada. E então, 3 títulos já de Copa Brasil. Bom, me falava que tu é atleta B2 e B3. B2 para B3 tem diferença? Como é que funciona? Tem. Essa é uma classificação funcional, é uma classificação internacional. O atleta B1 é o atleta cego. O atleta classificado como B2 é que tem uma acuidade de até 5%. O campo visual de até 5%. O atleta B3, que é no qual eu me classifico, é que tem uma acuidade de 5% a 10%. O campo visual de até 10%. É onde eu me classifico. Na nossa modalidade, os atletas B2 e B3 jogam juntos. Mesmo que um tenha um pouco mais de visão, mas na modalidade a gente pratica junto. O que é interessante na modalidade é assim, ó. Como o atleta B2 tem menos visão que o B3, pela nossa regra, tu tem obrigatoriamente que ter 2 atletas B2 na quadra. Sempre tem que ter 2 B2 na quadra. B3 tu não pode ter mais do que 2 na quadra. Que é para dar o equilíbrio. Por conta da diferença de visão. Mas o B2 e o B3, a diferença é essa. É uma diferença mínima de um pouco a mais de visão para um pouco mais de visão. Porque a nossa visão é muito interessante, assim, ó. Eu tenho baixa visão por conta de um problema. Os outros, eu tenho 1 ou 2 atletas que têm o mesmo problema que eu. Mas outros problemas, outras doenças também levam a pessoa a ter baixa visão, que pode ou não corrigir. Aí depende da correção, pode ou não jogar. Sim. E, bom, Rodrigo, entrando no âmbito da falta de visão, né? A gente sabe que com certeza é um baque, né? Para quando tu recebe uma notícia desse porte, pô, tô perdendo a visão, tô ficando com uma baixa visão. O futebol, podemos dizer que o futebol também te trouxe não vou dizer um conforto, né? Porque não é questão de se confortar, mas uma força de vontade para seguir em frente, para enfrentar esse problema? Assim, Celinho, há 30 anos atrás, quando começou o problema e quando ficou claro assim, que eu teria essa dificuldade e seria permanente, o que eu tenho é permanente, vai me acompanhar pro resto da vida. Eu fiquei muito tempo afastado das quadras, muito tempo afastado do futebol, e isso foi bastante difícil. Bastante difícil, assim, para mim, para meus amigos, para minha família. Não poder jogar. Só assistir, só acompanhar, só auxiliar, só torcer. Porque tu quer estar lá, né? Sim. Meu time perdia, eu me culpava. Eu não jogava, mas eu me culpava, porque eu queria estar na quadra ajudando. Então agora, quando eu voltei a jogar, a vida deu um giro de 180 graus. Para melhor. Pro bem. Eu voltei a jogar, eu voltei a treinar, eu voltei a me alimentar melhor, eu voltei a cuidar do meu sono, eu voltei a me cuidar para poder jogar. Porque eu já tenho 45 anos, eu já não tenho mais, a minha recuperação de alguma lesão já não é mais a mesma, o tempo de recuperação já não é mais o mesmo de quando tu é mais novo. E eu busco sempre, eu sou muito competitivo. Então, eu me preparo o ano todo para uma competição. Então eu tenho que chegar nessa competição, eu tenho que chegar a 100%. E às vezes o 100% não é suficiente. Porque tu tem que botar o algo mais para poder conquistar. E tu só vai conseguir conquistar se tu estiver preparado. Se tu estiver preparado, tu tem mais chance. E é isso que eu faço. Eu me preparo para poder competir em condição. Rodrigo, mostra para nós aí um pouquinho das medalhas que tu trouxe aqui hoje para nós também. Gostaria que tu pegasse aí, pode ir pegando elas e denominando aí para nós termos acesso, conhecermos aí um pouco das tuas conquistas. Erguer elas? Pode erguer e mostrar aqui na câmera. Eu tenho aqui, são todas conquistas dos brasileiros. Sim. Um 2º lugar, um 3º lugar,
a minha primeira conquista, primeiro brasileiro. Aqui foi a Copa Brasil, a Taça Brasil, que foi no Paraná ano passado. E essa medalha mais gostosa, foi a última, a da semana passada, a da Copa Brasil pelo CFA. Que legal. Show de bola mesmo. Bom, Rodrigo, qual é as próximas competições que vem pela frente? Como é que tá aí? Segue competindo? Segue se preparando? Como é que é a projeção? Sei que está no final do ano, mas o que vem para 2023 aí? 23 é um ano que promete, porque o pessoal do Paraná, da minha equipe lá, o CFA, vai organizar um torneio lá, uma competição no meio do ano, que já vai entrar para o calendário, então provavelmente seja no mês de julho vai ter essa competição. E a competição nacional, que é feita pela Confederação Brasileira, CBDV, que é em São Paulo no final do ano, final de novembro, início de dezembro. Então, para 23 tem essas duas competições já previstas, garantidas, no caso. Então, vai ser uma preparação diferente, vão ter que dividir, separar a preparação para conseguir dar conta das duas competições em boa condição. Show de bola. Rodrigo, muito legal esse bate-papo aqui que a gente está tendo. A gente já fez uma reportagem numa outra oportunidade. O Rodrigo nos procurou de novo. A gente agradece também a procura para poder estar divulgando, né, esse camaquense aí que hoje reside, né, em Eldorado do Sul, reside, trabalha, mas que pratica, né, que buscou no esporte também uma maneira de seguir, né, realizando o que gosta, o seu sonho. Ele que então é para-atleta na categoria IB2, B3, que é o futebol, não o chamado futebol para cego, mas que chega perto, né? Então, uma baixa visão, ele consegue praticar sim futebol e, através do Clique Camaquã, a gente deixa também esse exemplo aí do Rodrigo, porque o objetivo também é estar motivando outras pessoas que possam enfrentar, né, os problemas do dia a dia, os problemas da vida e transformar eles, e sim, em conquistas como tu fez. Prazer ter falado contigo aí, muito obrigado pela tua vinda aqui no Clique Camaquã. Te deixo à vontade para te reiterar algo que tu queira ainda acrescentar, mas pode sempre contar com a gente. Obrigado mesmo pelo espaço. Eu acho que as nossas limitações, elas são colocadas para a gente entender elas e superá-las. Eu acho que tenho certeza que o esporte tem um papel fundamental nisso, na nossa vida. Independente de ter ou não uma limitação, o esporte pode sim transformar a vida de uma pessoa. Transformar a vida de uma pessoa para melhor, assim. Tu vai te cuidar, tu vai conviver com outras pessoas, tu vai competir, tu vai ganhar, tu vai perder, mas principalmente a gente está aprendendo todo dia com isso. Eu acho que isso é o principal, assim, a vida tem que nos ensinar coisas para a gente poder ser melhor. Perfeito, obrigado, Rodrigo.